que mais precisamos hoje não são de bens materiais. O que mais precisamos e necessitamos é da presença de Deus conosco todos os dias. Um dia chegaremos nas mansões celestiais. Você acredita nisso? Diga amém. Eu também acredito. E lá nós vamos encontrar muitas pessoas importantes, mas tem alguém que é tudo pra gente. É o Salvador, é o Emanuel, a Rosa de Sarão. Ele é tudo que nós mais precisamos. E eu quero nesse momento te convidar a fechar os seus olhos e falarmos diretamente com Ele em oração. Amado Pai, como é maravilhoso, Senhor, saber que o fim da nossa história encontraremos contigo e olharemos dentro dos teus olhos, face a face. Esse encontro ocorrerá. Pai, quando chegarmos nos céus, encontraremos muitas pessoas importantes, mas se a gente não encontrar o Senhor, o céu vai ser o lugar mais lindo que o Deus Todo-Poderoso criou, mas sempre vai faltar uma coisa importante, e esse alguém é Ti. Nós te amamos, ó Pai, nós te adoramos, e nós viemos aqui, Senhor, para te adorar, na beleza da Tua santidade. Então, Pai, por favor, nos ensina a sermos realmente imagem e semelhança Tua aqui nessa terra, que as pessoas possam olhar para a gente e encontrar estampado no nosso rosto, o rosto de Jesus, que as nossas atitudes, ações, possam refletir o caráter do nosso Criador. Fique conosco, por favor, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Quero desejar a todos um bom dia, um sábado abençoado para você. Nós estamos aqui no Espaço Vida, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Boa Vista, e você é o nosso convidado especial para compartilhar a palavra do Senhor nesta manhã. Que você se sinta abraçado e acolhido por esta comunidade. Então, se você ainda não cumprimentou a pessoa que está do teu lado com bom dia, com feliz sábado, agora é a oportunidade que temos de dar um abraço nessa pessoa e dizer para ela que ela é muito, mas muito, muito bem-vinda aqui. Deus abençoe todos vocês. Você pode até falar para a pessoa que está do teu lado, fala para ela assim, até que, fala para ela, fala assim, até que, não, mas fala com vontade, para ela acreditar, fala, até que, agora olha no zóio dela, no zóio, presta atenção, não são nos olhos, é no zóio, aquele olhar, pá, fala para ela assim, até que, você não é feio não. Mas não acabou não, volta de novo, olha para ela de novo e fala assim, mas eu estou falando pela fé. Olha, eu estou olhando daqui, tem gente realmente linda e maravilhosa. Agora tem uns que eu estou vendo que precisa mesmo da fé, não precisa? Mas para Jesus, quantos são bonitos? Todos, todos são lindos e maravilhosos. Bem, antes de eu entrar na mensagem, deixa eu só te falar o que vai acontecer amanhã. Amanhã à noite, eu queria te fazer um desafio. Então escute, depois eu irei te desafiar e quero saber se você aceita esse desafio. Amanhã à noite começa a nossa série. Vai até o meado de dezembro, mas amanhã é o início.
da série. E o que vai ser a série? Vão ser personagens que se encontraram com Jesus nos 2 últimos dias da vida dele antes de ser crucificado. E nós vamos falar sobre esses personagens todos os domingos, e amanhã começa. Agora vem o desafio. Eu queria muito que amanhã você saísse da frente da tua televisão e viesse para cá para adorar a Deus juntamente conosco. Você entendeu esse desafio? Só que esse desafio ainda está agarrado a outra coisa. Você convidar também alguém. Pastor, mas se eu convidar e a pessoa não vier, o que eu faço? Vem também, porque a palavra de Deus serve para mim e serve para você. E aí, você aceita esse desafio? Que amanhã, o que tem na televisão amanhã? Deixa eu ver. Acho que é o tal do Caldeirão do Hulk, é isso? Na Globo? Gente, no domingo não tem nada mais precioso do que está aqui. Então, se você tivesse, que você não tem mais, mas se você tivesse amanhã um encontro, um compromisso à noite, você tinha, porque agora Deus está te convidando para você vir para cá e trazer talvez um vizinho, um amigo, um familiar, alguém mesmo que até mesmo da igreja. Eu queria ter o desafio de a gente ter que arrumar mais cadeiras para colocar as nossas visitas e você. E aí, aceita o desafio? Aceita o desafio, sim ou não? Eu vou orar. Se você ficar vendo televisão, ficar no YouTube, batendo papo no domingo, não venha para cá, o teu anjo da guarda vai puxar o teu pé. E tu vai cair. E tem uns que eu estou vendo aqui, se cair não levanta não, cara. Vai ter que levantar rolando. Estamos combinados então? Aí amanhã a gente vai falar sobre os últimos momentos da vida de Jesus e sobre o julgamento dele. Então já vou te dando a deixa que amanhã a gente vai falar de Pilatos. Pilatos lavou a mão. Será que tem como a gente ficar sem tomar uma decisão quando se fala de Jesus? Esse vai ser um dos temas de amanhã. E você não pode faltar de jeito nenhum. Então, quero agora, para entrar na mensagem, quero fazer uma oração contigo. Mas antes, eu quero que você abra sua Bíblia aí, no livro de Gênesis, no capítulo 1. No versículo 26, que a gente vai começar a ler. Mas antes de ler, a gente vai fazer uma pequena prece. Tá bom? E aí, já encontraram o livro de Gênesis? Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 26. Se você já encontrou, diga: eu quero ir para o céu. Se você ainda não encontrou, diga: eu também quero. Isso, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá? É logo as primeiras páginas da Bíblia, é logo a primeira página. Pronto, agora que você já encontrou, você pode fazer assim, ó, colocar sua mão em cima da Bíblia, da palavra de Deus. Esse livro tem poder ou não tem? Oh, como tem. Esse livro aqui transforma vidas. Você nunca vai ver alguém que leu matemática, estudou profundamente e a vida dele foi transformada pela matemática, pela física quântica. Agora coloca esse livro dentro de um presídio e volta depois de 2 anos para você ver quantas pessoas foram transformadas. Esse livro tem poder, mas se a gente colocar em prática. Feche seus olhos e vamos falar com o Papai do Céu em oração. Amado Pai, a sua palavra nesse momento está aberta. Também, Senhor, queremos aqui abrir o nosso coração. Fale, Pai. Mas fale, não o que nós queremos ouvir, porque o Senhor sabe que o nosso coração é enganoso e muitas vezes queremos ouvir palavras que venham acariciar o nosso ego. Mas fale o que nós precisamos ouvir, Pai. Fale profundamente a cada um que aqui está, que possamos sair daqui alimentados pela sua palavra, transformados pelo agir do Teu Santo Espírito dentro do nosso coração, e que possamos sair daqui, Senhor Deus, sabendo que tivemos um encontro contigo. Perdoe, por favor, nossos pecados
Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus. Qual é o que diz aí depois? Também disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então aqui, na Bíblia Sagrada, diz que Deus criou um homem. Só que Ele não criou um homem de qualquer maneira. Ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então eu e você, nós somos imagem e semelhança de Deus. Ponto. Agora preste atenção, logo no começo do versículo 26, Deus diz assim: façamos. Esse verbo façamos, vamos lembrar o tempo do colégio, vamos lembrar, está no singular ou no plural? Vamos lá, singular ou plural, comunidade? Plural. Primeira, segunda ou terceira pessoa do plural? Terceira pessoa do plural? Ai, meu Deus! Primeira pessoa do plural. Nós, vós, eles. Ok, eu vou fingir que eu não escutei, tá bom? Qual é a pessoa que está? Primeira, segunda ou terceira? Primeira. Note que todo o contexto está no plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O Deus Todo-Poderoso, Ele não está sozinho. Ele está acompanhado com alguém. Só que o homem, a mulher, Adão e a sua esposa Eva ainda não foram feitos. Eles vão sair do forno do Criador agora. Com quem Deus, o Pai, está conversando? Vamos lá. Não é pergunta difícil, não é aquela pergunta de R$1 milhão. É pergunta básica. Com quem que ele está conversando? Eu estou me assustando. Eu estou ficando com medo. Ele está conversando com quem? Primeiro, olha o versículo 2. Versículo 2 do capítulo 1. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre quem que estava lá? Deus, o Pai, o Espírito Santo. E se você abrir a Bíblia no livro de João, no capítulo do 1 ao 3, você vai ver que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que é o próprio Senhor Jesus. Jesus, ele não veio a existir com o nascimento dele, carnal, lá com Maria. Ele já existia na criação, e são eles três que estão fazendo o ser humano, a imagem dele. Ok? Então vamos recapitular. Deus teve a brilhante ideia de fazer eu e você a imagem e semelhança dele. Ok? E na criação, o façamos quer dizer que tinha mais de uma pessoa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem entendeu, dá um joia para mim, só para eu ver se você está ligado. Isso. Agora sim eu posso passar para a próxima fase, que essa fase a gente já concluiu. Agora vamos lá. O que é ser imagem e semelhança de Deus? O que você acha que é? Será que ser imagem e semelhança de Deus é porque nós somos fisicamente parecidos com Deus? Quer dizer, quando alguém vê Deus, quer dizer que Deus tem braços, pernas, não como a minha, pequenininhas, eu acredito que deve ser um pouquinho maior, né? Tem boca, tem dente. Será que aqui o texto bíblico ele está apontando para a parte física, que nós somos fisicamente parecidos com Deus, em imagem e semelhança dele? O que você acha? Você acha que sim ou não?
Eu até escuto gente na hora de dar um estudo bíblico, ensinando alguém, e fala assim, olha, Satanás ele fica irado conosco, porque nós parecemos fisicamente com Deus, porque nós somos imagem e semelhança do Criador. Você acha que é isso? Sim ou não? Tem a segunda hipótese, que aqui não está se referindo à imagem e semelhança física, mas a imagem e semelhança no caráter. Alguém viria o ser humano agindo como Deus e automaticamente ele chegaria à conclusão: esse é um servo de Deus porque parece com Deus no caráter. Ele perdoa, ele tem misericórdia, ele é amoroso, assim como Deus. Já aconteceu com você, alguma vez você andando em algum lugar, sem falar nada, quieto, alguém olhar para você e falar assim: você é um cristão? Já aconteceu contigo alguma vez isso? Isso quer dizer que você está exalando a imagem e semelhança de Deus. Então eu chego a uma conclusão aqui. Primeiro, que não é aspecto físico, porque ser parecido com Deus fisicamente é muito fácil. Agora, ser parecido com Deus no aspecto moral e no caráter dele é extremamente desafiador. É ou não é? E esse texto aqui, ele não está se referindo à imagem física, mas nos aspectos morais. E nós, depois do pecado, nós seres humanos, nos afastamos do que Deus propôs de imagem e semelhança. E qual é o desafio hoje? É a gente se aproximar para ser imagem e semelhança de Deus. Quando Moisés escreve o livro de Gênesis, ele tinha sido educado lá no Egito. E lá no Egito, o faraó, ele representava a imagem e semelhança dos deuses dele. Na realidade, o faraó era um representante dos deus Ra ou de outros deuses para aqueles súditos. Aqui a ideia é que nós somos um representante de Deus aqui na terra. Essa é a ideia. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Quer você ser imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Rapaz, está com tanta vontade de comer alguma coisa ainda, não está? Que a barriga não está cheia, né? Vamos lá. Você quer ser imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Você quer ser um representante de Deus na terra? Eu também quero. Mas agora eu vou te mostrar o que o pecado fez e como nós estamos perdendo essa característica incrível de representarmos o poder de Deus. E Deus, Ele quer restaurar a imagem dEle em nós todos os dias. E por isso Ele usa o Espírito Santo. Agora vamos ver, capítulo 3, vamos ver o que acontece logo quando o ser humano peca, cai, e o que acontece com a imagem e semelhança de Deus. Capítulo 3, versículo 8, eu vou pedir para o pessoal da imagem, colocar a imagem no telão para a gente. 3 de Gênesis, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, um homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha aqui para mim. Certa vez, o Senhor Jesus encontrou com uma mulher em um poço. Uma mulher samaritana, e essa mulher samaritana fez algumas perguntas a Jesus. Jesus respondeu e disse assim: o que importa é que os adoradores de Deus o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é o quê? Deus é espírito. Então a natureza de Deus é uma natureza espiritual. Deus não tem carne, não tem osso. Deus tem a natureza espiritual, e essa natureza espiritual Ele quis colocar dentro do ser humano, mas no aspecto do seu caráter. E o que aconteceu? Quando o ser humano pecou, ele se esconde atrás da árvore.
Não é isso? Porque ele descobre que ele está nu. E ele teve medo quando Deus se aproximou. E eles vão lá e se escondem. E Deus chega para eles e pergunta assim: aonde vocês estão? E eles estavam escondidos atrás da árvore. Você quer ser imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Vamos lá, sim ou não? Sim. Primeiro ponto: não se esconda atrás da árvore. Tem gente que passa a vida toda se escondendo, que não assume suas responsabilidades, fica sempre colocando a culpa em cima dos outros, do seu fracasso, das suas derrotas, que olha para os pais e diz assim: está vendo? Eu não sou quem eu gostaria de ir, porque os meus pais não me apoiaram, e é por isso que eu não sou o que eu gostaria de ser. Não, o meu problema é porque eu nasci num lugar muito pobre, e agora eu sou do jeito que eu sou, porque eu sou um fruto do meio. Tem gente que fica colocando a culpa em cima dos outros, e nunca assume a sua própria responsabilidade. E é exatamente isso que acontece no texto. Deus chega para Adão e fala assim: Adão, por que você comeu o fruto? Ele podendo falar assim: eu comi. E ele fala: não, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Olha só aonde ele joga a culpa. Foi a mulher que o Senhor me deu. Eu não pedi uma mulher, o Senhor me deu uma mulher e foi ela. A culpa não é minha, a culpa é sua. Aí chega para a mulher e fala assim: mulher, o que você fez? Ela falou: foi a serpente que o Senhor fez. Um joga a culpa no outro, e é exatamente assim. Essa é uma marca daqueles que estão perdendo a imagem e semelhança de Deus. Coloca a culpa em cima dos outros, porque é mais fácil. Tu vai ver um casal que está separando, o problema dele, do homem, é a mulher que Deus deu para ele. E a mulher, por outra vez, ela ora a Deus falando: Senhor, muda o meu marido, como se fosse ele o problema e não ela. Porque é muito mais fácil a gente colocar a culpa em cima dos outros. Assuma a sua responsabilidade. Seja a imagem e semelhança de Deus. Não se esconda atrás da árvore. Tem gente que passa a vida toda se escondendo atrás da árvore, povo. Fica a vida toda se escondendo. Olha, a nossa comunidade, ela era muito mais vibrante. Hoje ela não é. Sabe por quê? Por causa que o pastor não é bom. Porque o ancião não é bom. Porque fulano não é bom. A música, ela está do jeito que está, porque fulano não está bom. E sai colocando a culpa em cima dos outros. Mas eu quero te dizer, o que nós estamos fazendo para mudar a situação? Porque é muito mais fácil colocar a culpa em cima dos outros. Esse é o resultado do pecado. E a gente tem que entender que não tem como a gente se esconder de Deus. E por que Deus pergunta: aonde vocês estão? Deus sabia onde Eva e o seu esposo Adão estavam, sim ou não? Por que ele pergunta então? Para eles terem a noção que o pecado faz isso. Faz a gente se esconder e não assumir as nossas responsabilidades. Esse é o primeiro ponto. Vamos lá, primeiro ponto. Assuma suas responsabilidades. Quer ser a imagem e semelhança de Deus? Sim ou não? Assuma a sua responsabilidade. Agora, capítulo 11, versículo 31. Vou apertar. Posso apertar ou não posso? Até agora eu não apertei, mas agora o pastor vai dar uma ajustada. Tá bom? Capítulo 11, versículo 31. Eu vou ler e depois eu te explico o contexto. 11, 31. Do livro de Gênesis, tá bom? Tomou Tera Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, saiu com eles, de onde? De Ur dos Caldeus, para ir para a terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. Versículo 32. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu aonde? Vamos aqui, olha para mim. Olha aqui. Tera recebeu um chamado
para ele sair da terra de Ur dos Caldeus, para ir para a terra de Canaã. Aqui, ó. Aqui era o propósito de ele chegar. Deus chamou ele para sair de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E ele saiu. Ele pegou a sua família, o seu filho, a sua nora, o seu neto, e ele foi andando. Só que ele parou exatamente em Harã, no meio do caminho. E olha quantos anos ele ficou no meio do caminho. Lê o versículo 32 aí. Fala para mim, quantos anos ele ficou no meio do caminho? 205 anos. Se Deus desse para ele 500 anos, ele nunca chegaria em Canaã. Sabe por quê? Porque ele parou no meio do caminho. Quer ser imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Não pare no meio do caminho. Tem gente que para no meio do caminho. Aprenda uma coisa aqui com o pastor. Se você não puder concluir o que você começou, nem comece, para você não andar como um frustrado, um derrotado. Planeje, execute e vai até o final. Hoje as pessoas param e aí falam assim, sabe por que eu desisti do meu casamento? Sabe por que eu desisti da faculdade? Sabe por que eu desisti do meu sonho de ser um médico ou qualquer outra profissão? É porque era difícil. Cara, vai ficar se escondendo atrás da árvore da dificuldade? É difícil para todo mundo. Para todo mundo é difícil. Se fosse fácil, todo mundo chegaria onde gostaria que fosse, mas na vida que a gente vive, no planeta que a gente está, nada vai ser fácil, vai cair do céu. Você vai ter que fazer a tua parte e correr atrás. Não pare no meio do caminho. Tem gente que vai casar, bota a culpa em cima da mulher, bota a culpa em cima do esposo e fala, não, o meu casamento está assim porque a minha mulher é muito difícil. Cara, não coloque a culpa em cima da dificuldade, da sua incompetência de realizar alguma coisa. E tem gente que nunca chega a lugar nenhum, porque para no meio do caminho. Tem gente que aceita a fé, se batiza, entra para a igreja e para no meio do caminho, porque a vida toda foi exatamente parando no meio do caminho em tudo. Não pare no meio do caminho. Para não parar no meio do caminho, você tem uma ferramenta importante demais, que nós adventistas deveríamos colocar em prática todos os dias da nossa vida. Se chama oração. Fala comigo. Oração. Se você pensa em parar, você tem que colocar o seu joelho no chão. Mas na língua portuguesa, a palavra oração, ela tem ali uma junção de duas palavrinhas, e que faz todo sentido no mundo religioso. Oração é uma palavra composta na Bíblia para a gente. É orar e praticar o quê? Ação. Não adianta você orar e não praticar ação. Você tem que orar nos momentos difíceis que você pensa em desistir, clamar a Deus e depois praticar a ação. Suponhamos, está desempregado. Aí você está ali, eu não consigo emprego, Senhor, é porque está a recessão, esse governo não está ajudando. Cara, ora a Deus e faz a sua parte. Qual é a sua parte? Fazer um currículo, ir na empresa e entregar esse currículo, fazer uma especialização para você ficar melhor na tua área, para você concorrer com os outros e ganhar. Aí naquele monte de currículo, Deus vai mandar puxar o seu, porque você fez tudo o que tinha que ser feito. Isso é oração. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu era da faculdade, eu estava para me formar, eu fui convidado para tirar umas fotos para a formatura. E aí as fotos da formatura eram terno preto, sapato preto, camisa branca e gravata vermelha. E aí eu tinha um terno preto, pretinho, que eu comprei há alguns anos. Mas ele deixou de ser preto. Você já usou roupa, muito tempo a mesma roupa, ainda mais quando é preta, e ela fica cinza? Já usou, né? Então eu já estou me identificando com você. E aí eu falei, rapaz, ô Senhor,
eu quero tanto tirar essa foto, mas não quero tirar com a foto do terno do meu casamento, porque eu quero terno preto. E aí, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou orar. Porque eu tinha aberto a minha carteira de noite, e eu tinha R$20. E com R$20 você aluga um terno? Não. Com R$20 você compra um terno? Não. Então agora a questão era orar para eu conseguir um terno preto para eu tirar foto da minha formatura. A camisa branca eu tinha, o sapato preto eu tinha e a gravata vermelha eu tinha. Mas o terno preto era cinza, eu não tinha. Então eu decidi, coloquei o relógio para despertar 3 horas da manhã, decidi orar. E na hora que o relógio despertou, já coloquei meu joelho no chão e clamei, orei, até 7 horas da manhã. Falando, Senhor, eu quero tirar foto na formatura para guardar de lembrança e eu quero ficar bonito. Isso já era um outro milagre, além do terno. Esse já era o segundo. Para tirar a foto é outra, ficar bonito é outra também, né? E aí, eu orei. Quando eu acabei de orar, que eu levantei, que eu estava de joelho, abri a carteira, adivinha quanto que tinha? R$20, isso aí. Vai trabalhar, vai trabalhar. Aí eu pensei, Pai, R$20 eu não alugo, R$20 eu não compro. Técnica de pobre. O que um pobre faria nesse momento, Senhor? Técnica de pobre, já sei. O Espírito Santo me iluminou. E eu falei, eu vou comprar 2 tubinhos de tinta e vou tingir o meu terno. Deu 8 horas, peguei os R$20, fui caminhando até o mercado para comprar os 2 tubos de tinta. Pense, quando está ruim a situação, pode piorar, sim ou não? Quando eu estava indo para o mercado, tropecei e arrebentou o meu chinelo havaiana. Aí eu pensei, Senhor, e agora? Se eu compro chinelo havaiana, eu não compro a tinta. Se eu compro a tinta, eu não compro chinelo havaiana. Então eu pensei pela segunda vez, técnica de pobre, chinelo, aí tive uma visão, chinelo havaiana, prego. Entrei em casa, peguei o prego, botei no fogão, no fogo, o prego ficou vermelhinho, fui no chinelo e ó, passou que nem faca na manteiga. Fui andando, fazer aquele barulho peculiar quando a gente faz isso, né? Trek. Só para eu ver se eu estou me identificando com alguém. Você, por acaso, já fez isso alguma vez? Você é pobre de maré GC. Pastor, mas hoje financeiramente eu estou muito melhor. Eu sei. A gente sai da pobreza, mas a pobreza não sai da gente. E aí eu fui lá, no mercado, comprei os 2 tubos de tinta, voltei, peguei a panela velha da mulher, botei água, joguei a tinta. Quando estava quase fervendo, joguei o terno, mexi. E quando vai borbulhar na fervura, pensa quando está ruim. Pode o quê? Acabou o gás. Aí eu olhei para minha mulher, ela falou assim, e agora? Eu falei, Bia, eu sou desbravador. E desbravador, que é desbravador, sabe fazer uma fogueira perfeita, não sabe? Aí fui lá, peguei 4 tijolinhos, 2 de um lado, 2 do outro, botei ali uma grelha em cima, pá, lenha, fogo. Eu olhei para a Bia e falei, Bia, é oração, aqui é oração, a gente ora e pratica ação. E aí o terno saiu pretinho. No outro dia, fui passar o terno. Passei o terno. Adivinha só o que aconteceu? Pensa quando está ruim. Pode o quê? O terno encolheu, cara. O terno, a calça do terno ficou aqui, ó. A camisa aqui, a parte daqui da manga foi aqui, ó. A Bia olhou para mim e falou assim, Rômulo, você está fabricando o terno do Ken da Barbie? Entrei no quarto, essas palavras doeram tanto no meu coração. Entrei no quarto, cara, e chorei.
Por quê? Agora eu não tinha mais terno. Mas no outro dia eu fui para a aula, cheguei mais ou menos em cima do horário, a sala já estava lotada, eu estava no último ano da faculdade de teologia, e aí tinha 2 vagas lá atrás, eu sempre sentei na terceira fileira, mas aí Deus falou, senta lá, e só tinha aquelas 2, sentei. Atrasado, chegou o meu melhor amigo, Anderson. Aí Deus falou para ele, olha para o Anderson, e eu olhei para o Anderson, olha no Anderson, e eu olhando para o Anderson. O Anderson veio, sentou do meu lado e falou, Rômulo, por que tu está me olhando assim? Eu estou te estranhando, cara. Eu falei, Anderson, eu não sei porquê, mas Deus está dizendo para eu olhar para você. Ele falou, você não viu? Comprei esse terno preto ontem. Eu falei, sério? E aí Deus falou, Rômulo, técnica de pobre. Anderson, você pode me emprestar o seu terno? E ele falou, Rômulo, eu te empresto. Fui, peguei o terno dele, tirei foto e depois devolvi. E se você olhar a foto da minha formatura, o terno foi emprestado, porque eu não tinha dinheiro para comprar um terno na época. Rapidinho, só para eu ver agora, para a gente fechar aqui com chave de ouro. Você já pegou roupa emprestada com alguém alguma vez? Vocês são pobre de maré Gessi, hein? Que nem o pastor, hein? Olha só o que Deus fez. O que eu quero dizer agora, preste atenção. Deus, Ele fez o meu melhor amigo comprar um terno, não para ele só usar, mas para mim emprestar, porque Ele sabia que eu não tinha condição. Quando você ora, você faz a sua parte, e quando você não consegue, Deus, Ele entra com a parte dEle, e como nós chamamos isso? De milagre. Só que você para no meio do caminho, e você não faz o que você tem que fazer, Deus, Ele nunca vai realizar o que Ele gostaria de fazer. Então, não pare no meio do caminho. Ser imagem e semelhança de Deus é não parar no meio do caminho. Cara, pega um cargo da igreja, vai e faça até o final. Se você começa a trabalhar na banda, vai até o final. Coloque na tua cabeça que você não está trabalhando para os outros, porque quando a gente pensa que está trabalhando para os outros, a gente cria expectativa nos outros, mas a gente não trabalha para os outros, a gente trabalha para Deus. A tua família, ela não foi feita por causa que você uniu com a tua esposa, a tua família foi feita porque Deus idealizou a tua família, e quando a gente pensa que foi eu e a minha esposa que nos unimos, sem a vontade de Deus, a gente pensa que está trabalhando para os outros. Mas a família é importante porque foi Deus que uniu vocês dois. Só que a gente pensa, sabe em quê? Vamos desistir, parar no meio do caminho. Quer ser imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Não pare no meio do caminho. Agora, capítulo 32 de Gênesis ainda, versículo 27. Gênesis 32, versículo 27. Gênesis 32, versículo 27. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Olha aqui para mim, deixa eu te contar o contexto, para depois você entender o texto. Jacó tinha mentido para o irmão e para o pai, e o irmão dele quis acabar com a vida dele, e Jacó, ele foge, e ele vai para um lugar, e ele se casa com uma mulher, depois de ele trabalhar para o pai dela, há mais de 20 anos, e lá ele foi enganado diversas vezes pelo seu sogro. Agora, ele volta para casa, só que quando ele volta para casa, o irmão dele, que ele mentiu e enganou, o irmão dele descobre, e vai atrás dele com 400 homens de guerra, e ele sabe, se ele não recorrer à oração, ele vai morrer.
Então ele vai para um lugar chamado Jau de Jaboque, e ele começa a orar. Só que aquele lugar tinha fama de ser um lugar perigoso. E aí o que acontece? Ele está orando e aparece alguém, e ele acha que esse alguém é um ladrão, mas não é um ladrão. É o próprio Deus que desceu do céu e agarra ele, e ele começa a lutar com Deus. E nesse momento, na hora que está lutando com Deus, Deus chega para ele e pergunta para ele: qual é o seu nome? E ele fala: Jacó. Você sabe o que significa Jacó? Enganador, mentiroso. Quer ser imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Rapaz, parece que está ficando difícil, a voz vai baixando, né? Quer ser imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Sim. Quando você for orar, for lutar com Deus em oração, diga para Deus quem você realmente é. Sabe o que a gente faz? Nós pegamos algo maravilhoso que é a oração, e nós colocamos ela dentro de uma caixinha, e a gente começa a fazer um monte de coisas, fazendo sem saber o que a gente está fazendo. Nós começamos a colocar uma oração de forma engessada e automática. Já aconteceu de você chegar e orar na tua casa, e você falar assim: Senhor, muito obrigado pela vida, pela saúde. Ou na hora que você está comendo, e você faz aquela oração automática, engessada, que você sabe que a oração não passa no teto, mas você está fazendo, mas não sai do coração. Nós temos isso, de pegar algo tremendo, e fazer com que esse algo tremendo seja tão simples. Quando você for orar a Deus, diga para Deus quem você realmente é. Você pode esconder de todo mundo quem você é, mas para Deus com Deus você não consegue esconder. Então quando você orar, quando você colocar o teu joelho no chão, fala para Deus quem você realmente é. Não coloque a culpa em cima dos outros, da situação que você está. Diga para Deus: Senhor, eu estou assim, e eu sou assim, porque eu sou duro de coração, porque eu tenho dificuldade em perdoar. Eu tenho a capacidade gigantesca de machucar as pessoas, que eu daria a vida por elas, mas se ela não fizer do jeito que eu gostaria, eu piso no pé dela. E falo palavras que ferem. Porque às vezes, na hora que a gente vai orar, a gente fala para Deus assim: não, a culpa é dela, Senhor. Muda ela, Senhor. Você já conseguiu mudar alguém na sua vida? Mas você pode mudar você mesmo. Quando a gente reconhece quem nós somos. Deus chega para Jacó e fala: Jacó, quem você é? E Jacó fala: eu sou um mentiroso, Senhor. Tudo isso está ocorrendo na minha vida, porque eu sou um mentiroso. Deixa eu te contar, logo no início do meu ministério, eu casei com a Bia, e fui morar em São Paulo com ela. E quando eu fui morar em São Paulo, a gente até então só namorava. Então era maravilhoso namorar. Eu saía lá do Rio de Janeiro, vinha para cá, a gente trocava uns beijos, e no outro dia a gente não dormia junto. Se desse uma briguinha, aí o outro dia a gente não se falava com frequência. Tu brigou, tu pega a tua bicicleta, tu vai embora para casa, quando você era mais jovem, ok. Só que depois que a gente casa, eu tive que descobrir que a gente tinha que resolver o problema naquele dia. E a gente ia dormir na mesma cama junto. E sabe o que eu aprendi? Quando eu era mais novo? Que pedir perdão era coisa de fraco. E num casamento, se a gente não pede perdão, o casamento acaba. E eu ficava na briga, eu ficava 3, 4 dias sem conversar com a Bia. A gente ficava calado. E a Bia é uma mulher que gosta muito de falar. Pensa numa mulher que gosta de falar. Outro dia eu cheguei em casa, era de madrugada, e a Bia começou a falar. Eu falei: Senhor, toma a língua dessa mulher em tuas mãos, Senhor. E ela olhou para mim e falou: você vai dormir, meu filho? Eu falei: sim. Ela falou: você pode dormir olhando para mim? Eu falei: Bia, eu durmo de olho fechado, mulher. Tu vê a necessidade dela de conversar? Um dia, e a gente brigava, e eu ficava 3, 4 dias sem falar, e ela querendo falar comigo. Um dia ela falou assim: Rômulo, cara, briga, fala o que você quiser, mas vamos resolver tudo hoje. Porque eu não aguento, Rômulo, tu está me matando. Eu saí lá da casa da minha mãe para vir para cá, eu só tenho você para conversar, e você fica 3, 4 dias sem falar comigo. Rômulo, assim não dá.
Aí eu cheguei, um dia, vi que o meu casamento não estava indo bem. Eu entrei no meu carro, fui para um lugar deserto, levantei os vidros, liguei o ar-condicionado e rasguei meu coração para Deus. E falei para Deus assim: Senhor, a culpa não é dela. A Bia é uma mulher maravilhosa. A culpa é minha. Porque eu sou duro de coração. Eu tenho dificuldade de perdoar. Senhor, quem tem que mudar aqui sou eu. Porque eu sempre orei até hoje para mudar ela. Ela, Senhor, se ela vai mudar ou não, aí é com ela. Mas quem tem que mudar sou eu, porque nem eu me aguento. Quer ser mais semelhança de Deus? Peça para Deus para mudar você. Para você ser mais parecido com Ele. Para que Ele possa restaurar a imagem que Ele idealizou em você. Só que a gente fica o tempo todo brigando, em queda de braço, querendo que o outro seja transformado, quando somos nós que precisamos dessa transformação. Último ponto. Êxodo capítulo 3. Versículo 5. Versículo 3, perdão. Não, melhor, versículo 4. Êxodo 3, versículo 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Deixa eu te contar o contexto, para você entender o texto. Moisés, ele fugiu do Egito, e foi viver no deserto de Midian, 40 anos. Agora ele tinha 80 anos, ele estava cuidando dos bois, do gado do seu sogro. E aí, quando ele estava lá no meio do deserto, ele viu uma árvore pegando fogo. E ele viu que essa árvore pegava fogo e ela não se consumia. Então ele decidiu chegar lá perto, porque ele sabia que era uma coisa sobrenatural. E quando ele chega lá, o próprio Deus chega para ele e fala assim: Moisés, para você chegar aonde eu estou, você precisa tirar a sandália dos pés. Alguns teólogos falam que essa sandália dos pés era porque Moisés ele estava de nariz empinado e ele deveria ser uma pessoa mais humilde. Mas sabe qual eu chego à conclusão? É que as sandálias impediam Moisés estar na presença de Deus. Você quer ser imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Tire na tua vida o que te atrapalha a estar na presença de Deus, para você se aproximar a Ele, para você estar bem pertinho dEle. Tire, cara. Você não está vendo que isso que você está acariciando é uma âncora que está te levando para o fundo do poço? Que isso está estragando o teu casamento, a tua vida, as tuas finanças, a tua empresa. Tire o que está te atrapalhando de estar na presença de Deus. De Moisés era apenas uma sandália, mas de alguns pode ser a pornografia. É casado, está com a sua esposa, mas de madrugada está entrando em sites pornográficos para você acariciar o seu ego. E isso está acabando com o teu relacionamento, está acabando contigo. Cara, tira isso da tua vida em nome de Jesus. Às vezes você quer passar uma vida de santidade com Deus, mas a semana toda está escutando um monte de lixo e vendo um monte de porcaria. E Deus está falando contigo: filho, tira isso da tua vida, porque você tem tempo para tudo menos para mim. Na teologia, nós estudamos 2 tipos de prisões: prisão física e prisão espiritual. Prisão física limita a nossa liberdade.
ficamos ali 10, 20 anos presos. A gente chama de cadeia de porta fechada. A gente não quer ir para lá porque a gente não é livre, porque a gente ama a liberdade. Mas qual é a prisão pior que existe? Que nós chamamos de cadeia de porta aberta, ou cadeia circunstancial. E o que é isso? Satanás coloca você dentro de um quarto, com tudo o que você mais gosta. Se é lixo, ele vai colocar o lixo que você gosta. Bebida, prazer, drogas, pornografia. E ele fala para você assim: filho, tem tudo que você mais gosta aí. E a porta, ela está escancarada, ela está aberta. É só você levantar e sair. E quando você quiser sair, lembre-se, a porta está aberta. Mas o que acontece? A pessoa, ela não consegue sair, porque ela está presa pelo prazer, pela diversão, por algo que ela poderia muito bem sair, mas passe os anos e ela não consegue sair, fica 10 anos, 20 anos, 30 anos e morre dentro de uma cadeia de porta aberta. Essa cadeia está com a porta aberta hoje, e em nome de Jesus, tira isso da tua vida, cara, que está te levando para o buraco, está acabando com o teu relacionamento com Deus, está acabando com o teu relacionamento com a tua família. Se você quer ser imagem e semelhança de Deus, hoje o que te afasta de Deus, arranca fora e seja feliz, porque você nunca vai conseguir chegar no céu se você tem um outro Deus a não ser o Deus Todo-Poderoso. Tem gente que é o trabalho, tem 3, 4, 5 trabalhos, não tem tempo para nada, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para casa, não tem tempo para a família. Tem gente que quer ter a maior televisão do mundo dentro de casa. Eu não estou dizendo que a gente não pode ter coisas boas dentro da nossa casa, mas às vezes essas coisas são a maior prioridade, e nós esquecemos que nós estamos aqui para serem restaurados à imagem e semelhança de Deus, e a gente está indo para a nossa casa. Mas Satanás faz de tudo para eu e você perder o nosso tempo precioso com um monte de coisa que só nos leva para o buraco ou nos afasta de Deus. Agora nós vamos ter uma música especial que foi preparada para esse tempo, para esse momento. E eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, pela sua restauração, pelo reavivamento espiritual da sua casa, do seu lar. E eu queria que depois desse louvor, e durante esse louvor, na realidade, você conversasse com Deus em oração, falando: Senhor, eu preciso parar de me esconder e assumir as minhas responsabilidades. Senhor, eu preciso parar de ficar no meio do caminho e vivendo como um frustrado, um derrotado. Senhor, eu preciso passar mais tempo em oração, te buscando e dizendo quem realmente eu sou. E Senhor, se existe alguma coisa dentro do meu coração que seja arrancado hoje, se não te pertence, e que eu seja uma bênção para a minha vida, para a igreja e para a minha família. Escute esse louvor, converse com Deus, e depois eu, como pastor, farei uma oração junto contigo. Tudo o que sou.
poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. O sonho de Deus é que um dia a gente possa parar na frente do espelho da nossa casa e a gente não ver mais o nosso rosto. O sonho de Deus é que um dia a gente possa ver no espelho refletido a imagem de Jesus em nós. Que a gente possa ser mais parecido com Ele e menos parecido conosco. Eu quero nesse momento te convidar a orar, porque a Ele a honra, a glória e o louvor. Fique em pé e vamos falar com o Papai do Céu. Amado Pai, queremos aqui te agradecer, Senhor. Te agradecer porque, mesmo sabendo quem somos, o que nós já fizemos, o Senhor tem um amor incondicional por cada um de nós. O Senhor não desiste da gente. O Senhor quer transformar todos os dias o nosso ser. O Senhor quer que nós pareçamos mais contigo e muito menos conosco. O Senhor quer que a gente reflita o caráter do nosso Criador em todos os momentos da nossa vida, nas nossas decisões, nos comércios que fazemos, na maneira como nós tratamos o próximo, na maneira como nós agimos dentro da nossa casa. E louvamos o Teu nome por isso. Pai, não deixe que a gente mais se esconda atrás das árvores das desculpas e viva se escondendo, colocando a culpa em cima dos outros. Que nós possamos encarar e enfrentar os problemas e não mais colocar a culpa nas pessoas que estão ao nosso redor. Pai, não deixe mais a gente parar no meio do caminho, mas que a gente possa permanecer firme com o Senhor, segurando a Tua mão. O Senhor sabe que nós somos fracos, mas se a gente cair, estenda a Tua poderosa mão e nos levante, Pai. Senhor, não deixa mais a gente fazer essas orações engessadas, orações frias, mas que a gente possa rasgar o nosso coração para Ti e dizer para o Senhor quem nós realmente somos. E se há alguma coisa na nossa vida, Pai, que está nos afastando de Ti, que a gente possa deixar isso de lado, Senhor, e viver uma vida de santidade, contemplando a Tua face. Perdoa, Pai, por favor, os nossos pecados. Nos dê o restante de sábado na Tua presença. Fique conosco. Que Teu Santo Espírito possa estar com a nossa família. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: toma jeito, pecador.